just say no. This is your brain on drugs. America's public enemy number one. Drogas? Para elas você faz assim, ó. Olá, meu nome é Jéssica da Mata, eu sou mestre em Direito Penal e Criminologia pela Faculdade de Direito da USP, sou uma mulher de 30 anos, branca, cabelos ondulados, castanho escuro, olhos castanho escuro também. Estou vestindo um colete social e brincos prateados. Começando aqui para agradecer primeiro o convite do Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais, o CPEC da USP, pelo convite para participar, né? Sou membro aí do CPEC já há alguns anos, desde a sua criação, em 2014. O CPEC está aí fazendo 10 anos de existência e com mais uma iniciativa de muito valor para compartilhar o conhecimento que a gente desenvolve na faculdade com o público em geral. Então, gostaria de agradecer a todos os meus colegas do CPEC, em especial o nosso coordenador, o professor Maurício Dieter, pelo convite. Começando hoje falando sobre estratégias de controle social no Brasil, né, como a abordagem e a prisão provisória moldaram o encarceramento em massa brasileiro, né? Como introdução preliminar, eu queria compartilhar com vocês algumas preocupações teóricas, né, e limites da nossa discussão, são muito importantes para a gente entender de onde que estamos partindo, né? Acho que eu discuti também algumas características distintivas do encarceramento em massa no Brasil, para depois poder explicar o porquê, né, a minha hipótese, a hipótese que eu vou apresentar em relação né, a questões causais do encarceramento em massa no Brasil, por que ela parte do caso de São Paulo e qual é a pertinência disso, né? Depois, né, entrando já no conteúdo, vamos falar sobre, né, uma transformação política que ocorreu no Brasil, de extrema importância para entender esse fenômeno do encarceramento em massa, a sua relação com a lei de drogas, né, que é o tema aí desse curso, e também a transição, né, para uma república com eleições livres. Acho que se a gente disser democracia, a gente acaba esquecendo de colocar, né, os limites que existem para o exercício da democracia no Brasil, mas podemos dizer que a sua faceta mais clara e inequívoca é a existência de eleições livres e diretas e a transição, né, que ocorreu aí do militarismo para essa situação republicana que a gente tem hoje. Aí, na sequência, discutir como que uma institucionalização, né, um processo que, enfim, tem várias formas de se colocar, muitos têm trabalhado ele como legalismo autoritário ou legalismo autocrático, mas como que esse processo de institucionalização de práticas policiais, né, depois da transição da ditadura, nesse processo de transição, como que ele se combinou com uma tradição já de longa duração de arbitrariedade policial no Brasil. E, a partir disso, discutir a emergência de novas formas de controle social exercido pelo Estado, né? Então, essa, como eu gostaria de mencionar, dá muita ênfase justamente para a abordagem policial, né? Para o enquadro, como eu prefiro chamar, que surgiu aí como uma ferramenta autônoma da polícia, justamente a partir desse processo de institucionalização das práticas policiais. Falar sobre como a prisão em flagrante se tornou um dos objetivos principais da nossa política criminal e principalmente da polícia, né? E a polícia que realiza cotidianamente, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, o controle social cotidiano. E, por fim, teorizar um pouco sobre o significado político da mudança e, né, da inércia, ou seja, daquilo que é novo e aquilo que é permanência herança de um período ditatorial, né, que teve início aí há 60 anos e que ainda deixa rastros, né, ainda deixa entulhos na nossa formação política e nas nossas instituições e na nossa forma de construir relações políticas no Brasil, né? E acho que partindo também
de um pressuposto, do compromisso ético com a transformação social, né? Então, se a gente estuda, se a gente está produzindo conhecimento, na minha opinião, a gente está fazendo isso em busca de transformação social rumo à emancipação. E se a gente está fazendo isso, acredito que precisamos ter um foco muito claro em compreender links causais mesmo, ligações causais que expliquem os fenômenos que hoje estão assolapando a cidadania brasileira, né? Então, em relação às preocupações teóricas que eu mencionei, queria falar que a gente precisa partir já de um pressuposto de que não existe uma contradição entre explicações culturais e explicações econômicas do fenômeno que a gente está discutindo, né? Acho que é muito comum e é predominante hoje na teoria social em relação ao crime e à violência, uma ideia de que ou as explicações são culturais ou elas são econômicas, como se houvesse uma dicotomia entre essas coisas. Na verdade, não se trata disso. A gente vai encontrar muitas decisões políticas e formas como a cultura política determinou processos, só que essas encontram raízes em relações econômicas. Então, a gente já tem que partir do pressuposto de que essas coisas não são dicotômicas. Além disso, a gente vem discutindo, acho que tem uma tradição, né, tem surgido, aliás, um movimento crítico, tanto na sociologia da violência, quanto na criminologia, né, especialmente na criminologia crítica, um apontamento que é muito relevante em relação ao fato de que o Estado brasileiro sempre investiu mais em capacitação seletiva, né, de realmente neutralização, né, nessa função específica da pena, do que em disciplina, né, indo na contramão aí do que se coloca para o processo europeu, por exemplo, a partir da emergência da prisão como forma prioritária de punição do Estado. Isso é muito importante, só que a gente também precisa entender de que forma, e de forma muito específica, isso se deu no Brasil, com uma participação muito importante, não só da instituição prisional, né, da instituição prisão, mas também da polícia, né, e vou dar bastante enfoque para isso nessa discussão. Acho que, né, a gente, como já coloquei, precisa buscar relações causais, a gente precisa entender como chegamos ao ponto que estamos hoje, né, de um encarceramento massivo, e entender de que forma a gente pode transformar essa realidade que hoje tanto prejudica, enfim, a sociedade como um todo e se tornou, inclusive, como sabemos, uma bandeira, né, política praticamente um palanque para que a extrema-direita coloque tentativas de dirimir mesmo, de vilipendiar a cidadania através do pânico moral que se invoca a partir da questão criminal. Então, é muito importante a gente entender esse momento que a gente está e a partir justamente do que são continuidades, descontinuidades históricas nesse processo. Então, eu vou usar algumas categorias aqui ao longo da fala, e daí só para estarmos todos na mesma página. Quando eu falo sobre controle social, eu estou usando a categoria do Stanley Cohen, no livro Visions of Social Control, em que ele fala basicamente que o controle social está entendido ali como respostas organizadas e planejadas ao desvio, concebidas como tal, né? Então, elas têm que ser, né, deliberadas, organizadas, planejadas como respostas ao desvio social, tá? Para serem considerados controle social. Na prisão, eu estou chamando todo tipo de restrição de liberdade realizada pelo Estado, então estou falando de um tipo específico de prisão. Houve, então, falando do encarceramento em massa no Brasil, um aumento inequívoco em números absolutos e proporcionais
ao longo dos anos 1990 e mais significativamente ao longo dos anos 2000. E aí existe uma questão que é muito relevante e que é um ponto chave para a partida das hipóteses que eu venho elaborando, que é: houve um aumento das taxas de encarceramento, tanto do encarceramento de pessoas condenadas, quanto dos presos provisórios, tá? Número de presos provisórios. E daí vão ter dinâmicas diferentes em jogo aqui. A gente sabe que o encarceramento de pessoas condenadas, ele se relaciona principalmente com processo penal, né? Leis relativas ao processo penal, que tratam de provas e também que tratem de tempo de cumprimento de pena, basicamente, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que considerar que houve no Brasil, ao longo dos últimos anos, uma série de leis de endurecimento penal, no sentido de aumento de penas, né? A gente teve o aumento, inclusive, das penas em relação ao tráfico de drogas, né? Que foi muito relevante. Teve também uma questão que é muito séria em relação ao tipo de prova que se exige para condenação nesses casos. A gente sabe, e é uma coisa muito relevante também, que basicamente uma quantidade de droga mínima, junto com a palavra de um policial atestando ter encontrado próximo da pessoa, às vezes nem com a pessoa portando, já é utilizado e vem sendo utilizado como fundamento para condenação por tráfico de drogas. E essa é a realidade do Brasil. Então, o encarceramento de pessoas condenadas, né, que passaram por um processo penal, ele vai estar relacionado a isso. Existe um baixo estándar probatório hoje em relação ao crime de drogas e em relação a vários outros crimes, né, que está muito relacionado com como um pensamento hegemônico, dominante, reputa a gravidade desses crimes e daqueles que o cometem, e também em relação ao endurecimento da pena, né, da quantidade de pena, isso vai estar relacionado com o encarceramento de pessoas condenadas. Agora, o que eu queria chamar mais atenção é justamente o encarceramento pela prisão provisória e temporária, né, como que isso está muito ligado ao policiamento e à forma como o judiciário se relaciona com o policiamento e exerce o controle, né, que ele tem sobre o que vem no fluxo de processamento de um caso criminal da polícia. Bom, sobre os dados, a gente vai disponibilizar aqui, vocês vão poder ver que a gente tem um encarceramento no Brasil que cresceu muito, né? Os dados são escassos, a gente tem uma questão problemática em relação a dados de encarceramento no Brasil, mas utilizando alguns dados do IBGE e também do Infopem, a gente consegue pegar a gente consegue traçar uma linha histórica do encarceramento no Brasil, pelo menos desde 83 até hoje. E fica muito claro, apesar de a gente saber que esses dados não são completamente confiáveis ou precisos, na série histórica a gente consegue pegar uma tendência muito clara ao aumento, com picos ali de aceleração nos anos 2000 e também na década ali de 2010 a gente tem outros picos. Então, a gente vai passar por um aumento muito significativo nesse período, que vem com uma ascendência desde a década de 1990, né? Dados do IBGE e do DEPEN. Mas não só o número de pessoas encarceradas, né, que passaram por um julgamento, foram condenadas, aumentou, né? Um aumento que a gente pode até pensar aí, se eu não me engano, 300%, a gente consegue ver aqui pelo gráfico. Mas também a taxa de encarceramento de pessoas presas provisoriamente também aumentou nesse período, né? Então, é muito significativo. Tem dados também do IBGE e do DEPEN, que eu estou mostrando aqui para vocês, que mostram que, ao longo de todo esse período, numa série histórica que vem desde 1950 até hoje, a gente tem que, principalmente a partir dos anos 2000,
e de uma forma ainda mais significativa, depois de 2006, houve um aumento muito significativo do número de presos provisórios, que passou a colaborar com o número total de presos no Brasil e que faz parte, compõe a explicação do encarceramento em massa brasileiro. Então, a despeito, né, da gente ter dados que não têm uma confiabilidade muito grande, a gente sabe que na série histórica aqui que vocês podem ver, isso fica muito claro. Houve uma aceleração, houve um encarceramento massivo nesse período no Brasil. Só que o nosso interesse ele vai ficar mais em relação a essa parte que trata do aumento dos presos provisórios, porque isso corresponde a uma parcela significativa da explicação relativa ao encarceramento em massa no Brasil, né? E que vem justamente de uma combinação de novas formas de violência estatal e a combinação dessas novas formas com uma tradição antiga de arbitrariedade policial, né? Então, para a gente conseguir falar sobre isso num país de dimensões continentais, é claro que isso é um grande desafio, né? Não tem como colocar aqui, evidentemente, o indispensável para um trabalho, para ter realmente conclusões em relação a isso, seria a gente ter uma pesquisa a nível nacional que pudesse explorar essas relações causais. Como, né, dentro das minhas limitações, para conseguir aventar explicações para o que a gente está presenciando, não tinha como fazer mais, o que eu tenho é um estudo de caso a partir de São Paulo, que se baseia muito na minha pesquisa de mestrado, que eu desenvolvi também na Sanfran, ao longo de 2016 até 2019, e depois mais alguns estudos que continuei fazendo em relação a isso. Então, por que São Paulo? Né? São Paulo, ele é um estado com 45 milhões de pessoas, ele tem mais de 20% da população brasileira e ele tem alguma representatividade, e uma representatividade que eu acredito ser significativa, do que é o Brasil urbano, né? E, além disso, ele tem um peso muito grande no encarceramento em massa brasileiro. Então, a gente tem que considerar que 30% de todas as pessoas presas no Brasil estão presas em São Paulo. Então, como existe um peso significativo do Estado na configuração mesma do fenômeno do encarceramento em massa brasileiro, ele se apresenta como um Estado relevante também para se aventar hipóteses e para partir aí para um estudo mais aprofundado que realmente consiga revelar, né, essas relações causais do nosso encarceramento em massa. Além disso, outro ponto que é muito relevante é justamente as similaridades entre as tendências de encarceramento no estado de São Paulo e no Brasil. Quando a gente observa esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, com dados que tanto do IBGE, quanto do DEPEN, quanto da Fundação SEAD, que é uma fundação estatal aqui do estado de São Paulo, e também dados levantados pela Alessandra Teixeira, que é uma pesquisadora aqui da USP, professora da Federal do ABC, vocês têm aqui que tem uma taxa de encarceramento por 100 mil habitantes no Brasil, extremamente parecida com a taxa de encarceramento por 100 mil habitantes em São Paulo. E, da mesma forma, a população prisional em números absolutos variou de forma muito parecida entre o São Paulo e o Brasil. Também em relação ao aumento de presos provisórios, essa relação se mostra. Então, aqui esse outro gráfico que mostra, né, o número de presos provisórios no Brasil e em São Paulo, é muito clara a existência de uma tendência que caminha junto, né, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil. Isso, acredito que revele a relevância de São Paulo e
de uma forma fundamentada, né? Não é porque eu sou de São Paulo, não é porque a USP é uma faculdade de São Paulo, que a pesquisa de mestrado que eu fiz é sobre São Paulo, e nem que essa pesquisa também, pensando sobre as relações causais entre transformações na polícia e no encarceramento, parte de São Paulo, né? Não é uma questão simplesmente arbitrária ou de querer privilegiar ou de só ter um pensamento focado ali num estado, mas realmente se baseia nessas similaridades que proporcionam a gente ter uma ideia do que é o todo Brasil, um país de dimensões continentais. Acho que isso é muito importante, e também dizer que isso não exclui as explicações para esse fenômeno que partem de outras localidades, né? Mas que a localidade de São Paulo ela tem a sua relevância, ela contribui de uma forma muito significativa para o quadro nacional, e por isso que a gente está partindo desse caso e acredita que possamos, né? Isso eu digo eu e meus colegas com quem eu debato bastante essas hipóteses, que possamos, a partir desse caso, pensar em hipóteses com um grau de generalização um pouco maior do que apenas o estado de São Paulo. Então, entrando já para falar do caso de São Paulo, já justificada aí a sua relevância, eu queria falar para vocês que o aumento, né, do encarceramento, das taxas de encarceramento de pessoas presas provisoriamente, ele não é suficientemente explicado pelas variações nas taxas de crimes, né? Não é que, bom, a gente tem um aumento do crime e, por isso, mais pessoas foram presas provisoriamente. Se vocês virem essa tabela aqui que eu estou apresentando, em relação aos crimes de roubo, furto, tráfico de drogas, as variações, elas não acompanham as variações na taxa de prisão provisória. O que a gente tem também, quando a gente considera, né, não só a cidade de São Paulo, mas todo o estado de São Paulo, taxas que, em relação a tráfico de drogas e roubo, e até mesmo o furto em alguns momentos, são ascendentes, enquanto o encarceramento de pessoas provisoriamente não corresponde suficientemente a isso. Ou seja, existem outras explicações que não a variação no crime, para a gente entender por que houve um aumento tão grande, tão significativo do uso da prisão provisória. E como eu vou explicar aqui para vocês, eu acredito que foram atividades policiais e uma abordagem do judiciário em relação a essas atividades que também compõem a explicação do encarceramento em massa. Quando a gente considera que 75% das prisões em flagrante, né, são realizadas pela Polícia Militar, e se a gente considera que quase 50% das pessoas que passam por prisão provisória, né, dessas pessoas, elas vão para a prisão provisória determinada por um juiz, e isso tem um impacto na visão que se tem dessa pessoa ao longo do processo. Então, alguém que já passou por uma prisão provisória tem mais chances de ser condenado em definitivo posteriormente. Se a gente considera isso, a gente sabe que a polícia ela está cumprindo um papel muito importante. Além disso, né, 25% de todas as prisões em flagrante realizadas pela Polícia Militar, elas partem de abordagens realizadas na rua por policiais. Então, a prática da abordagem em si, ela está muito relacionada com a realização de prisões. Aqui vocês vão ver um gráfico que mostra uma clara correlação entre essas, né, então, entre essas práticas. Então, tanto
a abordagem, os enquadros, né? A taxa de enquadros ao longo dos anos de 2005 até 2020, depois a taxa de prisão provisória, como elas caminham juntas de uma forma bem impressionante. Ou seja, a hipótese aqui é que a mudança no policiamento contribuiu para o encarceramento em massa, e o turning point, vamos dizer assim, né, o momento de virada dessa contribuição, dessa política, foi justamente quando o enquadro se tornou uma política, né, que é, enfim, o título do meu livro, lá, A Política do Enquadro, em que eu explico como houve uma série de decisões políticas que foram feitas para tornar o enquadro o carro-chefe da Polícia Militar no estado de São Paulo, e que os enquadros tinham justamente as prisões em flagrante como o seu principal objetivo. Então, a gente tem uma polícia cujo objetivo principal é conseguir um flagrante. Dessas políticas, né, essas políticas, elas resultaram de um processo de reforma policial que foi deflagrado ali a partir de meados dos anos 90 e que falhou na sua promessa de superar uma tradição de arbitrariedade na polícia no estado de São Paulo e também no Brasil. Então, houve, né, quando a gente pensa a partir da transição da ditadura para a república, mudanças no policiamento. O policiamento, né, e essa é uma outra interpretação que está embutida aqui nessas ideias, o policiamento passou, né, eu argumento, de uma visão majoritariamente disciplinar para uma visão predominantemente securitária. Em que sentido? Né? A gente consegue acompanhar que durante a ditadura as investidas policiais elas tinham um claro objetivo de limpar as ruas, associava-se inclusive muito o policiamento a uma limpeza social que de fato era assumida e realizada pelo regime a partir de prisões em massa. Então, tinha uma ideia muito clara de aniquilação do desvio e de conformidade com a norma. Então, vejam, né, que interessante. A polícia se arrogava, nesse período, um ideal disciplinar, né? Um ideal de, não, vamos pegar e prender todo mundo, dorme 2 dias na cadeia que aprendem. Uma forma de se lidar com aquele tido como o vadio, ou como o indigente, ou o menor infrator, que pensava em formas de violência ou de intimidação que produzissem a conformidade desse indivíduo à norma. Muito diferente é o que a gente vai ver se desenvolver ao longo da transição democrática, né, para a República, quando o foco do policiamento passa a ser muito mais um gerenciamento populacional, um controle incessante de riscos e ameaças, a partir de uma noção normalizadora. Não é que a gente espera reformar o indivíduo a fim de que ele esteja conforme a norma. A gente espera manter a normalidade e controlar riscos para que no dia a dia tudo esteja mais ou menos dentro de um platô do esperado, que não forneça riscos tão grandes. Então, nesse período que, inclusive, se desenvolve, desponta a ideia de uma abordagem que não necessariamente vai ser acompanhada de uma prisão, mas que vai, de certa forma, trazer uma sensação perene de controle, né? Então, bom, se eu sair assim, né? Então, o que se espera, né? Se espera inculcar uma espécie de função preventiva, no sentido de que, se eu saio de casa sem documentos, vão me abordar e eu posso
ser detido. Se eu saio com um objeto ilícito, vão me abordar e isso vai ser descoberto e eu posso sofrer sanções. Então, vai muito mais a partir dessa ideia de inculcar uma noção de controle permanente. E isso, né, isso se relaciona a maneira como isso muda, né, como essa mudança de um viés, vamos dizer assim, mais disciplinar para um viés mais securitário se processa, ela vem justamente dos desafios que a reforma policial na transição colocaram, né, para a sociedade. Então, a gente tinha, né, um período de altas taxas criminais, né, e uma polícia militar e uma política criminal que era conduzida pelos militares totalmente desmoralizada. Então, a gente tinha a combinação dessas duas, e a gente tinha também, né, durante a transição, oficiais linha dura que se mantiveram no poder, né? A ausência de uma justiça de transição no Brasil manteve justamente os oficiais que eram mais ligados ao sistema de repressão em suas posições. Então, a gente sabe que todo o período da transição democrática, e em São Paulo isso é muito distintivo, isso é muito claro. A gente inicia com governadores que têm uma vocação democrática, né? O caso do Franco Montoro, e muito rapidamente, e fazendo muito uso da pauta da política criminal, os políticos e também militares ligados ao sistema de repressão na ditadura conseguem se manter em poder e depois reverter a situação a seu favor, utilizando a pauta criminal como palanque, né? Como forma de colocar, bom, agora os problemas vêm da democracia, sendo que já durante a ditadura havia um problema muito grave em relação à segurança no estado de São Paulo. Mas, enfim, acho que o sucesso, né, da oposição em 82, ele trouxe algumas escolhas políticas que estavam lidando justamente com esses problemas, né, vamos dizer assim, com essas dificuldades de transição. Então, quando o Franco Montoro ele assume, a gente já tem, logo no início, a lei da prisão temporária, né, essa é uma lei muito relevante para se entender a realização de prisões para averiguação, né? Então, era um período em que a gente já tinha a prática de prisão para averiguação e a gente tinha também uma prática muito comum na polícia, que era o enruste, né? Que botar uma pessoa dentro da viatura, ficar rodando com ela, e nesse processo fazer e exigir, e pressionar e coagir as pessoas para que elas admitissem, confessassem o cometimento de crimes. Esse tipo de prática, de certa forma, foi acolhido pela lei da prisão temporária. Houve muita discussão, muito debate da oposição progressista nesse período, mas a lei foi aprovada e ela coloca, sim, a possibilidade de realização de enquadros e até mesmo de condução ao distrito policial de pessoas que não se identifiquem, por exemplo. Isso é uma inovação e que naquele período foi dirimida e até hoje é subestimada, mas não deixa de ser examinada com a devida cautela, uma ampliação da prerrogativa policial para a realização de enquadros. Além disso, foi também na gestão Montoro que se realizaram as operações Polo, que foram um marco na autonomização da prática do enquadro entre as demais práticas policiais. Porque, vejam, teve um período muito longo da história da polícia, e assim, isso desde a criação das polícias enquanto instituição né, do Estado, que, claro,
a prerrogativa de se abordar uma pessoa, faz parte do poder de polícia, né? Mas ela por muitos anos, né, séculos, foi vista como algo quase como indissociável da prisão. Então, a polícia abordava para prender, né, numa situação de flagrância. A ideia de realização de abordagens pela abordagem, né, vou realizar essa abordagem aqui porque, se eu fizer isso, as pessoas vão se preparar para estarem com os documentos da próxima vez. Vou fazer essa abordagem para garantir, porque daí isso cria uma sensação geral de que a pessoa pode ser abordada e, portanto, não pode portar objetos ilícitos. Durante ali a gestão Montoro, as operações Polo, isso, né, isso era até um discurso oficial, elas tinham um caráter educacional, falavam, a gente vai abordar, mas não vamos prender. Isso era uma novidade, uma abordagem pura e simples. Vamos dizer para as pessoas que elas precisam estar com a documentação, porque se elas não tiverem com documento, aí elas, numa segunda abordagem, elas podem ser conduzidas a um distrito policial. Essa foi uma tentativa de lidar com uma prática muito comum da ditadura, que era justamente a prisão por averiguação. Só que, de certa forma, legitima, né, a exigência da identificação. E daí, nesse período que se falou e que, né, foi amplamente debatido e até mesmo negociado com a instituição policial, é que e teriam operações destinadas apenas à abordagem para o cunho educacional de explicar às pessoas que elas precisavam estar portando os seus documentos, senão elas corriam risco de uma prisão para averiguação. E nesse período, a gente também tem que destacar um elemento que foi muito importante para as mudanças em policiamento, foi a ampliação da capacidade do Estado. Então, teve um investimento durante a democracia que não se via durante a ditadura, que pouco se fala sobre isso, mas teve uma ampliação muito grande de equipamento, e daí com foco muito claro em patrulhamento, né? Então, um investimento numa ideia de policiamento preventivo e aumento de pessoal. Bom, depois, a gente sabe que, né, não tem como me alongar aqui muito, a ideia é ser uma aula curta, mas a gente teve uma sucessão de governos em que o aumento das taxas de crime violento em especial, corrupção policial, violência policial, tudo isso ao longo dos outros governos que sucederam o do Montoro e mesmo dele, isso tudo gerou uma crise de legitimidade muito grande na polícia. Então, se a gente considerar que aí ao longo, desde 82 até 95, só em 95, São Paulo vai eleger novamente uma pessoa com uma proposta de cunho democrático e de controle da atuação policial, que é o Covas. Então, nesse período todo, o que se tem é, primeiro, uma desmoralização da oposição à ditadura, que, ao assumir o governo, se debate com essas questões, né, de alta taxa de crimes, vários problemas dentro da polícia que ela herda da ditadura e que ela não consegue reformar de maneira estrutural e que ainda está cheia de agentes da própria ditadura, porque nunca tivemos uma justiça de transição. E depois uma resposta extremamente autoritária, se a gente pensar depois nos governos do Quércia, Fleury, e, na sequência, uma pessoa que vem com um discurso mais alinhado a uma terceira via, né, que é o Covas, e que fala muito sobre, justamente, a qualificação do serviço público. O policiamento e a segurança não eram o foco das suas propostas políticas, mas durante o governo dele, num cenário ainda de muita crise nas polícias, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, que a gente vai assistir a um processo de reforma. Então, a partir da gestão Covas, né, com todos os problemas
que se herdou da ditadura e que se intensificaram ao longo da transição democrática, que a gente vai ter uma reforma policial, vamos dizer assim, digna do nome reforma, né? Porque antes havia essas tentativas pontuais de algum controle, mas sem tanto sucesso e sem algo que realmente deixasse um legado, algo que permanecesse ao longo do tempo. Então, em meados dos anos 90, quando a polícia militar especificamente estava com uma crise de legitimidade sem paralelo na história, desde a sua criação, em 70, na ditadura, houve uma pressão também parlamentar muito grande. Aquele era um momento que a oposição à ditadura e a política progressista, né, partidos progressistas estavam com bastante força no Brasil. Então, nesse período, uma série de PECs foram propostas que, de alguma forma, mexiam com o poder da polícia militar, em alguns casos de uma forma mais acentuada, propondo realmente a sua extinção, em alguns casos, o seu aquartelamento e diminuição severa, alguns casos retiravam a prerrogativa de policiamento ostensivo da polícia militar e propunha uma polícia civil de ciclo completo, enfim. Foi nesse período em que o caso da favela naval de São Paulo pressionou muito também essas mudanças, nesse período que a gente tem uma reforma que é encabeçada pelo governador Covas, justamente no período em que ele mesmo estava disposto, enviou uma proposta a um grupo de trabalho do Ministério da Justiça que discutia a reforma policial, justamente para retirar, né, a prerrogativa de policiamento ostensivo da Polícia Militar. Então, como uma forma de sobrevivência institucional, a polícia, que sempre se mostrou muito resistente às mudanças, se abriu para essas mudanças, e é quando ela se abre para uma orientação gerencialista e focada em eficiência, que nunca tinha ocorrido antes. Então, é nesse contexto que o enquadro se apresenta como uma forma de policiamento preventivo e proativo. Então, tinha um discurso muito grande de aumento da eficiência do funcionalismo público e dos serviços públicos que incentivavam e reivindicavam uma proatividade, né? Então, o funcionalismo público ele tem que responder aos anseios da população, ele tem que mostrar serviço, né? E você agir de uma forma proativa, abordando, seria, cumpriria essa meta, vamos dizer assim, que se tinha naquele período de um aumento da qualidade, principalmente da responsividade do serviço público a uma demanda populacional. E, além disso, como, em tese, a abordagem não é necessariamente algo violento, né? Ela é intrusiva, ao mesmo tempo ela prescinde da violência, ela fica só com o enquadro nada mais é do que a revista do corpo de uma pessoa sob a ameaça ulterior do uso da força, mas não necessariamente a força será usada. Então, nesse sentido, ela é preventiva e ela dialoga com um anseio muito antigo que estava sendo nutrido desde o início da transição, de tirar o foco mais reativo e repressivo, principalmente da polícia, para uma perspectiva preventiva. Então, nesse período, o enquadro aparece como uma prática muito importante e ele é incentivado a partir de algumas políticas institucionais, escolhas políticas feitas pelo governo do Estado e pela Polícia Militar naquele momento, que é a padronização, né, dessa prática a partir de protocolos, que são os procedimentos operacionais padrão. Existe toda uma normativa em relação ao posicionamento do policial, o que dizer, o que não dizer, como abordar, e isso serve como incentivo, porque torna mais seguro o policial que aborda, sabendo o que fazer naquele momento. Também houve um investimento nas academias de polícia em relação à fundamentação jurídica da abordagem. Então, alguns artigos foram produzidos, isso era apresentado nas aulas, como, né, de que forma abordar, quais são
os dispositivos jurídicos que o permitem, quais são os limites, inclusive o investimento da polícia aqui, né, dos policiais, em tentar até levar a regulamentação da abordagem mais para o campo do direito administrativo do que do direito processual penal, que é extremamente complicado, mas que faz sentido na lógica de que aquele que tem poder não limita o seu poder, né? Ele tenta sempre ampliá-lo. E se você leva para a lógica do direito administrativo, né, falando sobre poder de polícia, que é uma fundamentação que né, os oficiais que fazem produção sócio-jurídica sempre tentam colocar, você consegue tirar todas as restrições e limitações que o direito processual penal coloca enquanto ferramenta de proteção do indivíduo contra o arbítrio estatal. Mas, enfim, houve um investimento aí na fundamentação jurídica da abordagem e também foi colocada uma série de metas de produtividade que passavam pela realização de enquadros. Você vai encontrar em alguns batalhões nesse período a existência de metas, vamos dizer assim, tácitas. Então, só o fato de você ter que dizer qual que é o número de abordagem que você fez, só o fato disso se tornar algo a ser registrado, que passa a ser registrado em 95, isso já estimula em si, porque é uma forma de se avaliar a proatividade, a realização de um trabalho, ou seja, de mostrar serviço. Mas mais do que isso, em alguns batalhões, isso se encontra em todos, mas em alguns batalhões você vai encontrar metas mesmo, de quantos enquadros devem ser realizados por dia nessas unidades. Então, como resultado dessas medidas, a gente tem que a abordagem, né, os enquadros se tornaram uma medida de produtividade e, em alguns casos, até uma meta quantificada. E a realização de prisões em flagrante nesse período foi alçada justamente à meta principal. Então, qual que é né, como é que um policial mostra que está produzindo? Prendendo gente. Então, ele pode mostrar que, né, através da abordagem, mas informalmente, o que todo mundo espera é que ele consiga realizar prisões. Tanto que existem até sistemas informais de premiação desses policiais. Tem alguns quartéis em São Paulo que, quando um policial realiza uma prisão, ele tem uma folga no dia seguinte, ele ganha uma folga no dia seguinte. Por fim, pensando nesse processo e pensando o que ele significa, a gente teve uma transição, né, de um regime militar ditatorial e para uma república com eleições livres, em que a oposição, né, um bloco grande de oposição, que era composto tanto por uma oposição liberal quanto por uma oposição de esquerda, esse bloco ele se fortalece e, principalmente, a oposição liberal chega ao poder, mas ela falha justamente em realizar reformas estruturais. E, ao mesmo tempo, ela amplia a capacidade do Estado em agir, né, no campo da política criminal, especificamente, do policiamento. Então, tem uma preocupação muito grande com o policiamento, com a questão da segurança, que foi justamente no período em que esses grupos chegaram ao poder que a pauta da segurança se torna uma pauta de peso eleitoral muito claro e muito grande. Então, existe esse investimento, existe essa resposta a esse anseio com a amplificação da capacidade estatal em relação ao que se tinha na ditadura, mas não se tem nenhuma reforma estrutural. Dentro da polícia militar, então, forças militaristas que se mantiveram, né? E aí tem essa noção de militaristas, aqueles que não aceitam o controle civil, né, sobre a instituição, e os civilistas, aqueles que aceitam, né, de uma forma geral, dá para a gente dispor a polícia militar, que é super heterogênea, nesses dois grupos. Enfim, a gente pode entender que houve, dentro, né, das forças policiais militares, a existência desses dois grupos, que, num momento necessário para se garantir a sobrevivência institucional,
quando a gente está falando ali de 97, quando várias polícias militares do país estavam em greve, né? Realmente que é vedada a realização da greve, mas a crise institucional era tão grande que estavam em greve. Em São Paulo chegou muito perto disso, teve algumas greves, que eles chamam greves brancas e tal, mas assim, era um período muito delicado para a Polícia Militar como um todo, e especificamente em São Paulo, houve uma aliança desses grupos e uma unidade para se submeter ao controle e às políticas que estavam colocadas pelo governo do Estado para garantir a sua sobrevivência, pois realmente hoje é difícil a gente imaginar isso, mas naquele momento esteve em pauta, de fato, a reforma policial de maneira estrutural e até mesmo a extinção da Polícia Militar. Então, é quando a abordagem, né, o enquadro, ele aparece como uma política que consegue, de certa forma, servir como uma válvula de escape para as tensões sociais que existiam dentro e fora da polícia. Então, dentro da polícia, porque ela operava com produtividade e garantia os anseios dos civilistas e do próprio governo do Estado, que queria trazer essa noção de policiamento responsivo, de policiamento que produz, que mostra serviço, que tem números, que apresenta os números, que é regido a partir de metas, né? E, ao mesmo tempo, ela foi tão mal regulamentada, ela era praticada, né, a abordagem praticada com tanta discricionariedade que justamente ela não deixou de agradar também os setores militaristas, que continuavam utilizando as abordagens como momentos de admoestação de pessoa na rua, assim, né, de potenciais suspeitos. Então, esse caráter disciplinar que foi tão cultivado durante o período militar, ele não precisou ser extirpado. Surgiu uma nova modalidade de enquadro, um enquadro mais protocolar, relacionado a essas metas que foram colocadas, relacionado aos incentivos institucionais para sua realização, mas sem nunca desacomodar e sem nunca regulamentar ou controlar a realização de enquadros totalmente ligados à tradição disciplinar de realmente dar uma dura no sujeito, entendeu? Que é a maneira como se fala e se pensa os enquadros ainda a partir dessa perspectiva. Então, se a gente olha hoje, né, isso desde, talvez, acho que 2014, já tinha postagens da própria Polícia Militar nos seus canais oficiais, com aquelas descrições, né? Fugiu da rota, se deu mal, e é uma abordagem, o policial trata a pessoa de uma forma extremamente invasiva, extremamente desrespeitosa, intimidadora, enfim. E isso é postado pela instituição como algo positivo, como algo para se orgulhar. Então, essas duas visões, elas convivem dentro da instituição. É uma instituição heterogênea. E que, durante um período, então, gestou essa prática do enquadro como algo que é aceito por todos os grupos e como algo que é visto de uma forma muito positiva. E daí o judiciário tem um papel muito grande, né? Que também o judiciário tem, né, ali no meado dos anos 2000, reformas que introduzem metas de produtividade, que fazem com que, bom, a preocupação maior no dia a dia de trabalho seja a pauta, e a pauta não pode atrasar, e a pauta não pode estar cheia, e tudo isso implica numa necessidade de que, bom, muitas vezes, em vez de se privilegiar, né, aí falando do encarceramento de pessoas condenadas, em vez de se privilegiar um alto estándar probatório, de se exigir provas para uma prisão, acaba se aceitando um rebaixamento, né, dos padrões de prova para condenações,
como também se adota uma postura de simplesmente ratificar aquilo que a polícia diz. É muito comum, em vez de se devolver, né, um inquérito, em vez de se devolver um processo para que o Ministério Público tome mais medidas, no caso dos inquéritos, para que a polícia tome mais medidas investigativas, muitas vezes, diante de um cenário de cobrança de produtividade, se aceita, né, no judiciário apenas a palavra de um policial para embasar uma condenação, para embasar a abertura de uma ação penal, enfim. Tudo isso está relacionado, portanto, com o aumento do número de pessoas presas no Brasil e com o encarceramento massivo. Aí, quais que são as implicações disso, né, por fim, para a gente pensar aqui para o argumento do giro punitivo, né? Bom, o que a gente pode dizer é que houve um aumento de controle social com práticas que se sobrepõem, né? Elas não são uma substitutiva da outra, né? Então, a gente teve já em relação ao encarceramento um endurecimento de penas, um aumento até mesmo do número de crimes que se existia, né? E também um rebaixamento do estándar probatório para condenação. A gente presenciou tudo isso ao longo dos últimos anos, mas também a gente teve uma polícia equipada como nunca para prender e focada apenas em prender. Uma polícia criada, gestada pela ditadura militar e jamais reformada de maneira estrutural. Então, junta-se essa capacidade com essa disposição e a gente tem uma prática nova, né? O enquadro enquanto prática autônoma de controle social emergindo e colaborando aí para o aumento do número de prisões em flagrante e prisões provisórias. E, por isso, contribuindo para a construção desse cenário de aumento de aumento do encarceramento. E acho que também tem uma reflexão assim mais geral sobre o quanto hoje isso ainda se aplica. Então, a gente está falando sobre um período específico da transição democrática, mas desde então vivenciamos um novo golpe de Estado e vivenciamos também a emergência da extrema-direita. Acho que isso tem um impacto claro nessas políticas, né? Então, esse cenário que a gente está discutindo aqui de uma transição democrática e de reformas falhas, ele foi agora substituído por um outro cenário em que muitas das estratégias né, que a gente vê de endurecimento são repropostas e muitas das dinâmicas policiais também estão com outras formatações, mas ainda assim compreender esse período e compreender o período em que justamente o campo progressista, né, e as forças democráticas estava no poder e fez fez a sua proposta, passou a sua agenda política do que deveria ser, então, o controle social e a política criminal no período democrático e falhou miseravelmente. E não só isso, mas pavimentou o caminho para que as forças regressivas de hoje atingissem o poder. Então, fica uma reflexão de como é que a gente consegue, num novo cenário vindouro, né, porque não é a nossa realidade hoje, mas num outro cenário em que as forças democráticas tenham novamente a oportunidade de pautar as políticas de segurança pública e a política criminal como um todo, o que nós deveremos propor, né? Acho que está muito claro, e daí já me encaminhando para o fim, está muito claro hoje como, e acho que é muito importante mencionar, agora que se iniciou o desvendamento da morte da vereadora Marielle Franco, né, do seu assassinato por agentes ligados à milícia, e como isso estava relacionado com uma atuação política que visava
garantir direitos básicos de acesso à terra para pessoas que careciam de moradia. Acho que isso deixa muito claro que a gente tem no Brasil uma necessidade primordial de liberdade positiva, né? De garantia de teto, pão, trabalho, né? Para que as pessoas tenham condições de se opor e de exigir a sua liberdade negativa, né? Para conseguir se impor contra o arbítrio. Então, claro, são linhas que caminham juntas, mas assim, a gente não pode deixar de ignorar o quanto no Brasil é extremamente desigual, onde as pessoas, onde a gente sabe que existe uma concentração enorme de riqueza, de terra, de poder, a gente precisa ainda de uma agenda muito mais focada na garantia de direitos do que no controle. Não haverá controle do arbítrio estatal se a gente não tiver uma sociedade civil fortalecida, com seus direitos positivos garantidos, né? Então, a gente precisa pensar muito em como, e é muito relevante que essas tentativas de reforma tenham acontecido num período de extremo avanço de pautas liberais na economia, né? E de um fiscalismo muito grande, de uma diminuição do investimento estatal muito grande, no processo de privatização de serviços e empresas estatais muito grande. Isso, na minha visão, explica um pouco o resultado, porque a gente tinha uma sociedade civil que não tinha a sua liberdade positiva garantida e que, nesse contexto, teve muita dificuldade de se impor e participar do processo de controle das forças policiais, né? E a gente precisa disso. Não existe um controle das forças estatais que vai partir apenas do Estado e do próprio poder político, né? O poder não limita, né? O poder não se limita. A gente precisaria da sociedade civil organizada para que a gente pudesse ter condições de efetivamente participação e controle social externo a essas instituições, para que elas efetivamente respeitem a cidadania. E é algo que a gente não tem hoje. Então, fica como lição para o nosso futuro aí, enquanto atores políticos que desejam e respeitam e querem nutrir uma democracia e fortalecer uma democracia no nosso país. E fica aí a dedicação dessa aula a todas as vítimas da violência do Estado e para que a gente possa construir um poder popular que realmente tenha condições de se opor a isso no nosso futuro. Obrigada e tudo de bom aí para vocês.